De tempos em tempos eu fico dando uma olhadinha aqui no bate-papo, tá? Vou continuar com o áudio bloqueado para que a gente não tenha interferência, tá, gente? Então, assim, eu sempre gosto de começar aqui as nossas demonstrações mostrando o dashboard padrão do Tarefa, lembrando que o Tarefa é uma solução, tá, independente que fez as integrações junto ao Questor. Ele não é um módulo do Questor, tá? Por isso que vocês assinam um contrato com Tarefa, né, e não Questor. Por isso que quem faz as cobranças mensalmente das mensalidades é o Tarefa, não o Questor. Tá? Só para entender que o Tarefa e Questor são duas empresas diferentes e o Tarefa não é um módulo do Questor, tá já, pessoal? Tá. Então, como eu falei para vocês, todas as alterações que tiveram hoje, as melhorias que tiveram no Tarefa, foram todas 100% demandadas por contabilidades. Tá? Então, o que acontece? Contabilidade está usando Tarefa, acha que tem alguma melhoria para sugerir, ela sugere ao canal, o canal nos traz, isso vai para um comitê de produto. Teve uma contabilidade só que solicitou isso, ele fica lá como sugestão. Opa, teve mais contabilidades que solicitaram aquela melhoria, né? Ele vai para o plano de produto e é analisado a sua prioridade. Então, gente. Então, aqui, esse aqui é o dashboard padrão do Tarefa, tá? Onde quem que acessa isso aqui? Geralmente é o dono da contabilidade, né? O gestor que ele quer ver aí de onde ele estiver. Isso aqui pode ser acessado do jeito que eu estou acessando agora, via desktop, ou mesmo via celular. Tá? O Tarefa, nós trabalhamos com aplicativo, e vocês podem utilizar isso aqui em iPad, em telefone celular, enfim. Tá? Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Esse aqui é o dashboard padrão, onde vocês... Aqui eu filtrei pela contabilidade inteira, veja que nós estamos na base de produção da De Paula, tá? Então aqui eu vou pesquisar, eu não vou criar coisas novas para não bagunçar a base de produção deles lá, tá? Então aqui a gente está com a base de produção de Paula, eu estou como um funcionário da De Paula, tá? Como um gestor da De Paula. Aqui a gente está vendo todos os serviços do escritório, então, e a gente está vendo aqui, de março, ou seja, em março a De Paula transitou aí, geriu, né, cerca de 8.500 serviços dentro da contabilidade. Para mim, que eu sou o dono do escritório, o que eu preciso me atentar, né? Que eu quero me atentar? É isso aqui, né? Por que eu tenho que me atentar aos atrasados? Porque são os serviços atrasados que podem acarretar aí alguma multa e, além de multa, o desgaste junto ao meu cliente, né? Então, é isso que a gente sempre tem que estar atento. Aqui eu consigo filtrar, né, por departamento, por tipo de serviço, né, o range diferente de datas. Então, tá aqui. Isso aqui é em tempo real. Tanto que, às vezes, a gente está aqui, daqui a pouquinho já muda esse número aqui, né? Mas para o diretor, o que ele quer saber? Eu quero saber o que está atrasado. Como? Eu clico aqui em cima e ele vai me trazer tudo o que está atrasado, né? O que tem esses 323 serviços atrasados. Tatiane, mas eu quero mais a fundo. Eu quero saber esse serviço aqui. Então, eu clico nele e ele vai me trazer o funcionário da contabilidade que está com esse serviço e qual é a empresa que está com esse serviço atrasado. Eu consigo ir direto aqui, né? Ou seja, eu preciso focar no que realmente pode gerar algum tipo de multa. Então, esse aqui é o dashboard padrão. Isso aqui foi lançado lá em novembro, dezembro de 2018, quando a gente começou aí a liberar para a contabilidade usar, até que a gente pudesse estressar os serviços para tê-los como, vamos chamar de homologados para lançar no mercado, né? Mas, no ano passado, o que a De Paula fez? A De Paula solicitou para a gente outro tipo de dashboard. Ela disse assim, isso aqui é legal, tudo, mas eu quero algo diferente. Então, eles sugeriram, e nós acatamos, e isso entrou para o produto padrão, este tipo de dashboard. Tá? Esses dashboards aqui, eles foram lançados em primeira mão na Convecon, no ano passado, em São Paulo, lá no stand do Questor, nós já tínhamos assinado essa parceria, né? Então, em novembro do ano passado, a gente lançou esse dashboard aqui, onde traz, além dos serviços de forma randômica, porque ele fica passando aqui randômica ou carrossel, como às vezes as pessoas falam, né? Ele traz aqui os funcionários responsáveis, tá?
Então, por exemplo, aqui a gente está na parte de contabilidade, né? Na De Paula, eles têm outros, ó, veja que ele está passando randomizado, tá? Eu não mexi em nada. Eles têm outros aqui departamentos, né? Eu não vou entrar aqui porque a minha senha, ela libera a contabilidade, tá? O departamento contábil. O que acontece, né? Agora, tanto a De Paula quanto os outros escritórios que começaram a utilizar o Tarefa, eles disponibilizam este dashboard numa televisão, numa Smart TV, no departamento. Então, assim, eu fui na De Paula, eu já fui na Época Contabilidade de Joinville, que também usa Questor, né? Eles têm isso aqui em cada departamento, né? Depoimento das contabilidades que estão utilizando dessa forma o dashboard. Aumentou o engajamento do pessoal. A gente chama isso aqui de mais ou menos uma Big Brother da contabilidade, né? Então, aqui a gente tem como saber, o funcionário, ele tem como saber como é que está o desempenho da equipe, né? Tem como saber quem é que precisa de ajuda dentro da equipe. E assim, o gestor consegue ter essa visão também de onde ele estiver, né? A gente teve aí um depoimento outro dia de uma contabilidade grande de Rio do Sul, que o proprietário falou assim, estou aqui em Balneário Camboriú, né? Lá no início da quarentena, né? Estou aqui em Balneário Camboriú, gerindo a minha contabilidade, porque cada um está na sua casa. Então, isso aqui a gente quis trazer, né, o mais rápido possível para que vocês também pudessem, se isso aqui pudesse ajudar de alguma forma esse cenário atual, tá? Então, esse aqui é o dashboard hoje mais utilizado, né, por setor, tendo em consideração que existe a parametrização. Então, aqui, por exemplo, na De Paula, eles criaram, né, os indicadores contabilidade, departamento pessoal, escrita, implantação e meta de balanços. Dependendo da contabilidade, cria-se outros. Isso aqui vai de acordo com o perfil da contabilidade. O ideal é que a gente entre realmente, conheça o cenário da contabilidade, tá? Lá na De Paula, o seu Dirceu, que é um jovem de 70 e poucos anos, que é o fundador da De Paula, ele brinca, né? Quando eu estive lá, ele comentou assim, olha, aqui a gente vai tirar uma fotinho com o pessoal com o cabelo em pé. Para aqueles que tiverem com menos de 50%, a gente muda a foto. Eu acho que está funcionando porque o pessoal lá está com um índice bem bacana, tá? Se vocês tiverem interesse, a Elisângela e outros diretores de contabilidade que usam o Tarefa, eles estão dispostos a tirar algumas dúvidas de vocês, né? Eles nos permitem que a gente passe, inclusive, os celulares deles, para que se vocês tiverem alguma dúvida, como é que é aí no dia a dia, né? Além do que tem no nosso canal do YouTube, um depoimento bem completo da Elisângela, tá? Então, gente, aqui, só queria mostrar para vocês, então, a gente viu o dashboard padrão do Tarefa e o dashboard analítico, né, que está disponível para todas as contabilidades, tá? Agora eu vou entrar aqui no que a gente chama aqui da ordem de serviços, propriamente dito, né? Isso aqui é a carinha do Tarefa para o escritório de contabilidade. Tá? Eu estou acessando aqui no desktop, é o que geralmente as contabilidades usam, né? O pessoal, o analista contábil, financeiro, RH, enfim, todos utilizam o Tarefa desta forma. Então, todo dia de manhã, quando eu acesso o meu computador, eu tenho aqui na minha tela, tá? Aqui eu estou usando como uma senha, que é a senha da Vanessa, nossa diretora de serviços, e ela é uma senha geral, tá? Mas aqui, se eu entro com a minha senha, por exemplo, Maria, aí eu entrei na minha contabilidade, a minha senha da Maria, só vai aparecer aqui para mim o que é pertinente à Maria. Tá? Então, o que isso faz com que o funcionário tenha foco, né? Principalmente agora nessa fase que nós estamos em home office, e nem todos que estão em home office têm, né, um ambiente adequado para tal. Né? Às vezes a gente liga aí para a contabilidade, está conversando, e de repente a gente escuta lá atrás, né? Mãe, pai, e o cachorro latindo e tal. Então, a gente acaba desfocando muito. Então, a gente percebe que isso aqui, ter tudo num só lugar, facilita também a vida do funcionário. E essa é a intenção. Tá? A gente vai verificar aqui depois, na De Paula, existem um pouco mais de 150, se não me engano, serviços sendo geridos hoje. Em outras contabilidades, nós já passamos de 300 serviços. Por quê? Porque a contabilidade quer gerir 100% do que o funcionário faz. Tá?
Lembrando que o Tarefa não é uma ferramenta para apontamento de horas. Tá? Eu não consigo, eu não tenho aí, eu vou saber quanto a Andressa demorou em cada processo. Não, isso geralmente já tem, né, nas ferramentas que vocês já usam. Tá? Então, o Tarefa é uma ferramenta focada na gestão dos serviços, independente de qual sejam, e comunicação contábil com o cliente. Tá? Não é uma ferramenta para apontamento de horas. Isso eu comento porque tem algumas pessoas que geralmente perguntam, tá? Então, por isso. Então, aqui, por exemplo, ó, a Andressa, ela vai ter aqui, aqui eu coloquei todos, tá? Não tem filtro aqui, eu coloquei todos. Aqui tem o que a Andressa, por exemplo, tem de atividades, algumas delas ó, já foram baixadas manualmente, outras outras estão em aberto, tem outras, eu vou verificar aqui, quero ver, por exemplo, tudo que foi baixado automaticamente, tá? Agora esse mês, ó. Isso tudo aqui foi baixado automaticamente dentro da De Paula. Tá, Tatiane, como é que baixa automaticamente? Depois eu mostro para vocês quando a gente for aqui na parte de serviços, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Eu sou, por exemplo, um gerente, tá? Eu sou um gestor, sou dono da contabilidade. Eu tenho uma dúvida em alguma coisa. Eu entrei aqui, consegui visualizar, estou visualizando aqui a minha contabilidade geral. Por exemplo, eu sou um coordenador da equipe. Eu quero saber se aqui dentro deste serviço tem alguma observação. Basta eu clicar aqui, para ver se tem algum comentário deste serviço, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente meu, Tatiane, que ele ainda está lá na mais arcaico, que eu preciso sempre mandar alguma coisa, entregar pelo boy, e o boy traz um protocolo assinado por ele. Chego aqui, se eu quiser anexar esse protocolo, eu tiro uma foto do protocolo e anexo aqui. Fica guardadinho, tá? Não precisa perguntar para o cliente, para o analista, se tiver alguma dúvida. Esse balãozinho aqui, ele indica que, além de ter sido baixado automaticamente esse serviço aqui para a Caroline, ele também criou automaticamente uma comunicação com o teu cliente, tá? Para todos os serviços é criado comunicação? Não, só para aqueles que o cliente realmente precisa. Por exemplo, o protocolo da GFIP, geralmente o cliente não recebe, né? Então, ele é feito a baixa automática, mas o cliente não recebe, então não aparece aqui essa comunicação criada, tá? Aqui, se você quiser ir mais a fundo, você pode vir aqui ó, no log de documentos publicados, tá? E aqui vai aparecer exatamente o rastreamento disso. Ó. Por exemplo, ó, hoje, às 8h58, a Lana, né, publicou e já enviou este serviço para esse cliente, o cliente número 540 dela, e ele está ok, e ele foi baixado, e ele foi criada uma comunicação, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar tudo isso aqui. Tatiane, eu tenho um serviço que ele é um serviço pontual. Eu consigo colocar aqui dentro? Consegue, a gente faz a programação de serviços avulsos, tá? Por exemplo, chegou alguma coisa que na tua recepção, e a recepcionista, que é geral, sabe quem é o responsável por aquela empresa, sabe que é a pessoa do RH, ela mesma vai criar automaticamente um serviço e vai aparecer aqui na tela do responsável, tá? Então, aqui tem os serviços programados. Deixa eu verificar se tem alguma dúvida aqui. Não tem, beleza. Então, a gente falou de serviços programados. Aqui eu tenho os serviços. Tá? Vamos verificar aqui. Olha, a De Paula eu tinha falado 150, eles têm 162 serviços aqui dentro do Tarefa. Alguns deles, vejam, que eles são guias que já são baixadas automaticamente. Isso aqui depende da contabilidade, tá, gente? Tem serviços aqui, se eu entrar aqui, por exemplo. Esse serviço aqui, adiantamento de 13º salário, tá? Isso aqui, todos esses serviços, eles são mapeados, parametrizados pela equipe, né, dos distribuidores aí, dos canais do Tarefa, que eles auxiliam vocês. E também para que depois vocês, se necessário, vocês também possam criar serviços sem a necessidade de acessar o suporte, tá? Então, por exemplo,
Este serviço aqui é um serviço chamado 13º salário, ele é referente ao departamento pessoal, né? Para quem que ele tem que ser enviado? Para quais empresas ele tem que estar atrelado? Para empresas que estão ativas. Ele controla vencimento e ele permite baixa manual. Aqui a De Paula diz assim, olha, para o adiantamento do 13º salário, eu, De Paula, permito que o meu funcionário baixe manualmente. Ela podia dizer que não. Então, obrigatoriamente, o serviço teria que ser baixado automático e não manual. Tá? Ou assim, ó, ela permite baixar competências anteriores? Aqui ela não permite. Ela poderia permitir. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês verem que a gente tenta se adequar ao máximo a rotina da sua contabilidade, tá? Porque aqui a intenção é essa, é facilitar, tá? Programação desse serviço. Este serviço aqui, ele é enviado anualmente, sempre em novembro, por exemplo, tá? Data do vencimento dele é dia 30, se for dia não útil, ele antecipa. Quantos dias, né? Qual é o vencimento disso para a contabilidade? 5 dias antes. Então, muitas vezes, quando a gente verifica lá, né, que tem um documento vencido, necessariamente não é que ele esteja vencido pelo prazo legal, e sim pelo prazo que a contabilidade colocou aqui dentro, né, o que a gente chama de pulmão, né? Então, aqui, controla pela data de vencimento, a competência é o mesmo mês do vencimento, então, aí aqui ele manda tanto para a matriz quanto filial, poderia ser só para a matriz ou só para a filial, né? A parte de comunicação. Este serviço, quando ele é feito, o cliente precisa receber uma cópia? Sim. Então, está aqui, ó, comunica cliente quando concluído. Se o cliente não precisasse receber isso aqui, que é o caso de algum protocolo, exemplo a GFIP, não estaria flegada essa opção. Tá? E aqui, ó, como ele tem a comunicação automática, o cliente é comunicado com defeito, a De Paula colocou aqui, ela parametrizou, né, que no assunto vai ser sempre adiantamento de 13º salário, tá? Isso é a De Paula que colocou. E a De Paula também colocou aqui a mensagem de comunicação. Segue anexo, adiantamento do 13º salário. Isso aqui é parametrizado de acordo com a sua contabilidade. Ah, eu quero fazer diferente, eu quero colocar um texto diferente. Não tem problema, tá? Vocês colocam o texto aqui e automaticamente teu cliente recebe, sem precisar passar por qualquer manipulação do analista, tá? Os parâmetros da empresa, então, esse serviço, ele é enviado para qual tipo de empresa? Para toda empresa que está ativa, né? As características dela, dependendo do regime tributário, aqui não tem, porque vai para todos, tá? Na De Paula, olha, na De Paula eles têm 425 empresas que recebem isso. Tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui tem as empresas, né? Vamos supor que eu tivesse aqui uma lista de empresas e eu quisesse esse serviço para as outras empresas. Eu venho aqui e posso clonar, por exemplo, eu posso cadastrar as empresas em lote. Isso tudo é feito, mostrado para vocês no momento da parametrização aí, junto a um colaborador específico que a contabilidade determine, né? E o canal, né? O distribuidor tarefa que os atende. Aqui a parte de integração, tá? Aqui é que muitas contabilidades perguntam, mas como é que faz isso? Como é que é a integração? Como é que é a baixa automática disso? Como é que vai saber que esse é o documento que foi gerado e vai baixar correto para mim? Tá? Aqui, da parte de parametrização, né, a pessoa lá do canal, do distribuidor tarefa que os atende, eles vão mostrar para vocês. Por exemplo, tá? Aqui, ó. Para baixar esse serviço aqui, foi parametrizado lá na De Paula, que sempre, quando aparecer a palavra antecipação de férias, 13 salário, tá? Ah, não, mas eu quero tentar baixar pelo conteúdo. Aí, nesse caso, verifica-se quais são os termos, né, que estão rotineiramente no conteúdo e coloque-se aqui. Ah, mas eu quero baixar pelo nome do arquivo. A mesma coisa. Opa, isso aqui só tem quem tem questor. Tá? Então, aqui, para aqueles... hoje o questor tem, se eu não me engano, são 130, deixa eu verificar. São 106 serviços pré-cadastrados hoje já no questor. Então, é mais do que os outros IRPs de mercado, que está em torno de 80. Então, hoje, o questor já
você vai começar, você fechou tarefa hoje. Eu já vou começar a fazer amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda-feira a implantação. Eu já tenho pré-parametrizado dentro do Questor 106 serviços, né, pré-cadastrados. E também os serviços para aquela contabilidade, que ela tem aí o EDOC, tem, né, o ZEN, tem o KIO, ela tem uma integração muito mais rápida, tá? Muito menos manual ou com qualquer interferência do seu pessoal. Tá? Isso aqui é feito pelos canais do Tarefa Questor, né? Aqui também temos as baixas, os termos de baixas também só funciona para quem é questor. Por quê? Porque os serviços que são gerados lá no tributário, todos eles já foram mapeados, tá? Diferente de quem tem outros sistemas de RP, tá bom, gente? Então, queria só mostrar rapidinho isso aqui para vocês terem ideia do que a gente está fazendo, né, que diferenciais para quem hoje utiliza o Questor, tá? Porque a ideia é realmente que a gente saia na frente, que essa parceria comercial, ela nos permita, de um lado ou de outro, ter a melhor solução, a melhor integração para os clientes do Questor, tá? Isso, essa parte de integração. Então, essa aqui está a parte de serviços. Deixa eu verificar aqui se alguém tem alguma dúvida com relação aos serviços. Não, ok. Então, aqui a gente tem... Eu só mostrei para vocês, então, os serviços que estão hoje lá na De Paula. Pessoal, eu não vou criar nada novo, não vou atualizar nada para não dar nenhum tipo de conflito lá, porque lembrando que a gente está numa base de produção, tá? Então, daqui a pouco eles bloqueiam a minha senha. Aqui, ó, empresas, tá? Hoje, o que acontece? Vou dar 2 cenários para vocês. Quem não usa o Questor? Tatiane, como é que eu faço? Eu uso o SCI, tá? Por exemplo, tenho o SCI. Como é que eu faço para que eu não precise digitar os meus clientes aqui dentro do Tarefa? Se você tem SCI, você tem que gerar um arquivo e a gente vai importar esse arquivo, tá? Não, mas eu tenho o Questor. O que eu faço? O Questor, ele tem o que a gente chama aí de sincronização. Então, já está liberado, né? Os canais já têm esse recurso, já foram disponibilizados os vídeos para isso. Foi um trabalho aí feito a várias mãos, com um apoio muito forte do pessoal do Questor. Então, hoje, o que acontece? Dentro do Questor, a gente já tem aí, o que a gente chama aí de uma integração quase que nativa para quem tem, né? O Zen, né? Quem tem o KIO, o EDOC, que as empresas que estão dentro do Questor, elas automaticamente são sincronizadas e elas já vão aparecer aqui no Tarefa, sem a necessidade de importação de arquivo, tá? Então, o que vem nessa sincronização? Ele vem o regime tributário, o KNAI, data de início, para a gente ter histórico, né? Os dados da empresa. Então, ficou muito legal. Deixa eu entrar aqui para vocês, numa empresa. Deixa eu ver aqui uma empresa. A De Paula, vamos ver aqui. A De Paula tem 718 CNPJs, né? Empresas de vários status, né? Ativa, inativa, enfim, mas que ela precisa gerir, tá? Dentro do Tarefa, 718 empresas. Vamos entrar aqui, ó. Essa empresa aqui, por exemplo, né? Ela tem... O que é esse código aqui? Esse código aqui é o código dessa empresa aí no Questor, tá? Para a gente sempre ter o mesmo código do RP, né? Ela é uma empresa ativa, essa aqui é uma matriz, poderia ser filial, né? A data do início da prestação do serviço, inscrição estadual, CNPJ, o KNAI, isso tudo vem aí nessa sincronização, tá, gente? Lucro real, é muito importante, foi muito importante essa sincronização, por quê? Porque estes dados aqui, eles precisam estar corretos, porque dentro do Tarefa, vocês conseguem enviar na parte de comunicação, por exemplo, uma circular específica para os clientes de lucro real com o KNAI e tal. Tá? Vocês conseguem mandar uma comunicação específica, eu quero mandar uma nova
diretriz que saiu aqui, uma publicação, para todos os meus clientes, lucro real e varejo. Eu consigo fazer isso. Para isso, as informações precisam estar corretas, tá? Então, isso aqui vem tudo do gestor. Aqui, os responsáveis. Aqui, os responsáveis são os responsáveis pelo cliente dentro da contabilidade. Por quê? O cliente, quando ele quiser mandar alguma comunicação, tirar alguma dúvida com a contabilidade, ele não precisa saber a pessoa com quem que ele vai falar. Ele precisa saber o setor que ele quer conversar. E daí, quem vai receber essa informação no setor vai ser o responsável aqui. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas em Joinville, a gente brinca que toda a contabilidade em Joinville deve ter umas 3 Letícias. Às vezes a gente liga para lá, eu quero falar com a Letícia. Da onde? Do contábil, do fiscal ou do RH? Do RH. Ok, passa no RH. Quero falar com a Letícia. Qual? A da Silva ou a Gomes? Então, a gente acaba com isso. Então, o cliente, quando quiser falar com a contabilidade, tirar alguma dúvida, ele vai mandar a mensagem para o setor. É claro que quando ele mandar essa mensagem para o setor, quem vai receber, por exemplo, aqui na parte da auditoria trabalhista, vai ser a Janaína. E quando ela responder para o cliente, ela vai responder como Janaína. Porque a gente nunca pode esquecer que a gente está falando gente com gente. E a gente gosta de saber com quem a gente está falando, né? A gente tem toda o que a gente chama aí de inteligência artificial, mas de nada adianta ter isso se não temos pessoas habilitadas, né, nos dois lados para fazer a coisa funcionar. Aqui, ainda na empresa, olha, essa empresa aqui, por exemplo, que é do lucro real, ela tem aqui, 52 serviços cadastrados para ela, tá? Alguns deles, eles parametrizaram com guia para baixa automática, outros não. Então, a gente verifica aí que tem várias guias ali, né, que já está com baixa automática, tá? Então, aqui a gente tem essa parte de serviços. O que acontece? Tá? Vamos supor que na segunda-feira, a gente vai começar a implantação do Tarefa na empresa de vocês. Vocês vão receber uma base em branco, né, o canal, né, de distribuição do Tarefa, tem aí ativado uma base em branco e automaticamente, só que a gente lembrar assim, a base está em branco, mas ela já tem aí parametrizado 106 serviços, para quem é gestor. Então, vocês vão importar essas empresas. Ok, importei. Vamos supor que eu tenho aí 200 empresas. Dentro dessas 200 empresas, tem empresas aí do lucro real, do presumido, do simples e por aí vai. O que a gente vai fazer? A gente pega essas empresas, elas estão todas aqui sem nada de serviços. A gente diz assim, quero gerar serviços. O que o sistema vai fazer? Automaticamente ele vai gerar serviços que já estão parametrizados do lucro real para quem é real, do presumido para quem é presumido e do simples para quem é do simples. Tá? Ou mais, eu tenho uma empresa aqui, por exemplo, né, o pessoal aí da parametrização dos canais do Tarefa, foram junto com alguém da tua contabilidade, parametrizaram 2 empresas do lucro real, 2 do simples, mais 3 do presumido, por exemplo. E agora você tem aí 10 empresas do real. O que você quer fazer? Eu vou importar os serviços da outra empresa que o pessoal já fez para mim. Né? Porque pode ser que sejam empresas como essa que a gente está vendo aqui agora, que além dos serviços pertinentes, outros tantos que são aqui inerentes à minha contabilidade. Então, eu consigo gerar automaticamente os serviços de acordo com o regime tributário e consigo importar serviços de uma empresa modelo, por exemplo, que eu tenha, né? A gente consegue ter aí a empresa A, aqui no meu escritório, vai ser a minha empresa modelo dos serviços para lucro real. A empresa B, que eu cadastrei, o pessoal lá do gestor Data Sistemas, por exemplo, né? Parametrizou para mim, eu vou deixar aqui como modelo. Então, eu consegui importar para facilitar o meu dia a dia. Tá? Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta. Não. Ok. As características dessa empresa, então, para a gente sempre ter atualizado os regimes, as atividades, as unidades, o histórico dessa empresa, para quê? Para que a gente saiba qual é o regime tributário que está atual e se daqui a pouco, isso vai acontecer muito nas contabilidades, né? Que agora que esse cenário atual aí, ano que vem,
né, assim que puder, muita empresa já vai estar fazendo a alteração, às vezes, do regime tributário, e a gente precisa ter um histórico disso. Tá? E os usuários? Aqui são os usuários do cliente. Né? Quem cadastra esses usuários? A contabilidade. O cliente ele não tem acesso a essa carinha aqui, tá? Essa parte do tarefa, quem tem acesso somente é a contabilidade. Então, eu, contabilidade, fui lá e cadastrei os usuários do meu cliente. Os usuários do cliente, eles são definidos por perfil, né, e por setor deles também. Por exemplo, tá? O Guilherme, aqui do supermercado Gisele, o Guilherme, ele tem o perfil o quê? Ele é um perfil de colaborador, então é um perfil bem restrito, e ele recebe o quê? Ele recebe somente informações pertinentes ao financeiro. Ah, chegou aqui os olerites, as folhas de pagamento, o Guilherme vai receber? Não, só vai receber quem tem o perfil de RH. Isso garante que todas as comunicações, os envios, as dúvidas que sejam pertinentes ao financeiro vá endereçado ao Guilherme. Tá? A mesma coisa que o Fernando. Ó. O Fernando, além do financeiro, ele recebe também RH e o perfil dele já é um pouco mais abrangente. Ele tem o perfil de administrador ao invés de colaborador. Tá? E por aí vai. Aqui, ó, eu vou entrar aqui, por exemplo, no perfil do Fernando, do Henrique, Fernando Henrique. Então, eu clico aqui nesse olhinho e ele vai aqui para o perfil do Henrique. Aqui, ó, ele está... Né, que o Henrique está aqui, o e-mail dele está aqui, ele é um tipo cliente e o departamento dele é gerência, tá? E ele recebe circulares, pode ser que tenha a outra pessoa lá do financeiro, talvez ela não receba circular. O Fernando recebe circular. E outra, o Fernando também notifica por e-mail. Então, o Fernando, ele pode ser notificado, né? Ele vai ser notificado de qualquer comunicação que seja feita do tarefa pela parte de comunicação do tarefa ou por e-mail. Tá? E as empresas do Fernando, olha só, o Fernando, tá? O Fernando, ele é um usuário cadastrado para essas 3 empresas. Isso acontece bastante quando um gestor, ele é gestor ou financeiro, ou a função que for, para áreas de uma empresa do grupo, ou ainda ele pode ser uma pessoa que presta BPO financeiro, por exemplo. Tá? Aqui, coincidentemente, ele tem o mesmo perfil para todas as 3 empresas. Tá? Poderia ser que ele tivesse, por exemplo, aqui na Antônio Pavan de Lima e Cia Limitada, perfil de gerente e financeiro. Aqui somente de financeiro, ou aqui somente de RH, por exemplo, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo. Por exemplo, assim, eu estou aqui no usuário do Fernando Henrique. Se eu quiser colocar, vamos supor que ele seja um BPO, tá? Que ele faça BPO financeiro. Entrou mais uma empresa para ele fazer o BPO financeiro. Eu venho aqui e adiciono a empresa, tá? É bem simples. Então, a gente viu aí as empresas, a gente viu os serviços e a gente entrou aqui nos usuários, né, que a gente acabou de ver. O usuário, como eu comentei, pode ser do tipo cliente, pode ser do tipo contabilidade. Aqui, por exemplo, deixa eu entrar aqui nessa usuário da contabilidade que vocês cadastraram. Usuário da contabilidade, vocês geralmente, a contabilidade coloca a foto dele, né? Isso é muito bacana para aquela contabilidade que tem tantos funcionários que o dono às vezes chega, né? O diretor chega, ele conversa com o funcionário, mas pensa assim, né? Meu Deus, como é que é o nome desse funcionário? Ele é novo aqui, será? Né? Tem a fotinho dele aqui. Então, aqui, ó, o Adiel, ele é um tipo de usuário contabilidade, o perfil dele é colaborador, o perfil dele poderia ser gerente ou administrador, tá? Tem atributos diferentes. Ele está ativo, né? Tá aqui o e-mail dele, ele é do departamento fiscal e a gerente dele é a Luciane. Se por um acaso a De Paula dissesse assim, ó, eu quero saber tudo o que o Adiel recebe ou envia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar a Luciane, aqui, ó, usuários copiados na comunicação do Adiel, para a Luciane ser avisada, tá? Vamos supor que eu tenho que o Adiel, ele pegou uma licença de 3 dias, não foram férias.
Eu não quero alterar tudo que ele está fazendo. Então, eu só copio alguém aqui, que pode ser o gerente, pode ser o par dele no departamento, enfim. E aqui, o Adiel, por exemplo, ele recebe circulares, mas ele não envia circulares para o cliente. Tá? Ou seja, ele recebe circulares, provavelmente, circulares que sejam pertinentes aos grupos constantes dentro da própria De Paula. Tá? Ele não envia e ele também não notifica a comunicação por e-mail. Por quê? Porque os funcionários da contabilidade, eles precisam utilizar a parte de comunicação do Tarefa, para que a gente consiga gerir essa comunicação posteriormente. Filtrar, mapear, enfim. Aqui as atribuições ele não é gerente, então ele é um perfil colaborador, então está bem tranquilo. Tá? Aqui, ó. Se eu quisesse pegar todas as atribuições deste funcionário e transferir para outra pessoa, é aqui que eu transferiria, tá? As atribuições de usuário. Isso aqui geralmente acontece quando o usuário deixa a contabilidade, tá? Para você não cadastrar todas as empresas num outro, simplesmente transfere. E aqui são os grupos que o Adiel da De Paula está inserido. Ele está inserido no grupo de contadores da De Paula, ou seja, é daqui que ele recebe as circulares, e o grupo da escrita fiscal. Na De Paula, eles criaram esses grupos aqui, ó. Tem aqui grupo de auditoria e implantação, grupo de sócios de diretoria, rescisão de clientes. Então, a gente consegue colocar aqui as atribuições. Para quê? Para que quando a gente mande alguma coisa pertinente a um desses grupos, todas as pessoas envolvidas recebam. Tá? Então, aqui, ó, vejam que a De Paula tem cadastrado dentro do Tarefa 1.255 usuários. Lembrando que eles têm lá 715, se não me engano, empresas cadastradas. Por que eu mostro isso aqui? O Tarefa, ele independe do número de usuários, tanto do cliente quanto da contabilidade. Tá? Então, a gente não precifica. A gente vê aí que tem algumas soluções de mercado que precificam por usuários, né? Não é o nosso caso. Tá? Então, aqui as características, né, os departamentos, que daí a gente vai, o pessoal aí que vai auxiliá-los na implantação, vai dar todo o suporte disso, como criar os departamentos de acordo com o que é a sua contabilidade, tá? Os departamentos, ele pode ser contabilidade cliente, pode ser contabilidade e cliente, tá? Então, os gerentes de cada departamento, para que a gente saiba também. Tá? Aqui nessa parte de validação de empresas, tá? Validação de empresas, o que acontece? Ele vai me dizer assim, ó, olha, aqui, esses dois serviços aqui, a gente precisa validar e colocar para as empresas que ainda não estão com esse serviço. É uma garantia que você tem de que todas as empresas estejam com seus serviços atrelados, tá? Aqueles serviços que são obrigatórios de acordo com o teu regime tributário. Tá? Aqui tem as permissões de acesso, que a gente vai dizer, ó, isso aqui também é algo novo, ó, o colaborador, por exemplo, né? Quando você cadastra, né? Eu, contabilidade, cadastrei um usuário. Você vem aqui e você pode dizer para ele o que você quer dar de acesso para o perfil colaborador, para o perfil gerente e para o perfil administrador. Tá? Essa parte aqui de acessos é uma melhoria implantada por solicitação de contabilidade, tá? Como todas as outras melhorias que foram feitas. Então, a gente viu aqui os dashboards, né, os serviços programados, os dashboards, a programação de serviços avulsos, né, as permissões de acesso, as empresas, os serviços, os usuários, enfim, mais a parte de cadastro. Esses dashboards aqui, ó, estão aqui dentro, ele também vai te mostrar como é que está o teu serviços. Olha só, para abril, lá na De Paula, eles têm 8.506 serviços cadastrados para serem geridos em abril na De Paula. Até o momento, nós estamos no dia 17. Esse aqui é o cenário, tá? Tem tantos em aberto, tantos atrasados, tantos foram baixados automaticamente, tantos foram baixados manualmente. Foram baixados como? Né? Por tipo, conteúdo do arquivo, nome do arquivo. Com isso aqui, a gente rapidamente consegue visualizar assim, opa, tem muita coisa sendo baixada manualmente. Será que a gente não consegue reverter isso para que seja uma baixa automática? Isso que está sendo baixado manualmente, será que não poderia ser automático e só estava sendo baixado manualmente porque a contabilidade permite? Então, a gente consegue ter uma visão aqui
Legal disso. Eu quero entrar aqui, saber o que está em aberto. Aí eu venho aqui para a ordem de serviço e eu consigo visualizar tudo que está em aberto, tá? Então, a gente volta aqui. E aqui, propriamente, a gestão dos serviços, um dashboard que vocês podem verificar por departamento, por exemplo. Ó. Eu sei que na contabilidade eu tenho tantos em aberto, tantos concluídos. Se eu clicar em cima, ele também vai para o departamento, tá? Ele abre isso aqui. Mas é só algumas formas, né, que a contabilidade tem aí de gerir, né? Que o dono da contabilidade, o coordenador, o gestor consegue ter uma visão do seu escritório, tá? Num só lugar. Quando a gente fala de mensagens, né, da parte de comunicação, eu vou abrir aqui. Para ver se vai pedir para atualizar. Então, essa aqui é a parte de comunicação do Tarefa. Tá? Eu estou aqui como um funcionário da De Paula. Veja que aqui aparece De Paula, né? Que tem isso aqui é padrão, vem as instruções de uso do aplicativo. Eu estou utilizando ele no desktop, mas ele pode ser utilizado no celular também. Geralmente, quem usa no celular? O dono, tá? O dono da contabilidade. Porque quem está no dia a dia prefere utilizar aqui do jeito que eu estou utilizando, tá, gente? Quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui foi uma demonstração que eu fiz ontem, né? E daí eu criei aqui, como funcionária da De Paula, eu criei aqui uma comunicação conversando comigo como cliente da De Paula, tá? Então aqui, ó, a carinha, né, da parte de comunicação, a gente tentou trazer aqui muita coisa parecida com o WhatsApp, porque está todo mundo familiarizado. Então, por exemplo, se eu vou mandar aqui. Olá, Tatiane. Se eu mando uma mensagem, a mensagem ainda não é lida, aos mesmos moldes do WhatsApp, ele manda aqui 2 risquinhos. Quer dizer que a Tatiane recebeu, ela ainda não leu, tá? Eu consigo mandar, eu como contabilidade, tanto contabilidade como cliente, eu consigo mandar qualquer tipo de arquivo, exceto voz, exceto aquelas mensagens de voz aí que o pessoal fala no WhatsApp, mas eu consigo mandar todo tipo de arquivo, eu consigo mandar um vídeo, eu consigo mandar uma imagem, como eu fiz aqui, um PDF, um Excel, um Word. Tatiane, então você está me dizendo que se eu faço integração no meu movimento contábil, no sistema que for, o meu cliente pode mandar todo mês o movimento contábil dele por aqui? Pode, você tem a rastreabilidade disso. Tá? Aqui, por exemplo, eu flaguei para que aparecesse aqui ao lado só as mensagens abertas. Tá? Eu posso aqui transferir essa mensagem, vamos supor que eu estivesse aqui conversando com a Vanessa, mas eu quero transferir isso aqui para uma outra pessoa. Eu consigo transferir, eu consigo colocar mais pessoas na conversa, finalizar a conversa para que ela não apareça mais aqui, consigo exportar para PDF o conteúdo, né? Eu consigo enviar cópia para alguém, ter aí informação da conversa para eu ter todo o log, né? A rastreabilidade dessa conversa. Tá? Isso aqui é um exemplo. Eu vou entrar aqui agora, isso aqui eu estou na parte de comunicação como funcionária da contabilidade. Ver se tem algum, não tem nada de pergunta aqui. Agora eu vou entrar aqui, eu já deixei logado, e aqui eu estou no aplicativo do Tarefa, no desktop, como cliente da contabilidade. Então, eu como cliente da contabilidade estou me comunicando com a minha contabilidade pelo aplicativo que aqui, ó, aparecendo a logo da De Paula. Então, é a logo de vocês que aparece aqui. Tá? Ó, vejam aqui, ó, aquela informação que a Vanessa acabou de me passar, ó, eu recebi aqui. Tá? Aqui. Então, eu tenho ela aqui. Tá? Se eu quisesse finalizar, vamos supor que eu quero finalizar essa conversa aqui. Finalizei a conversa, vou finalizar, ela já sai daqui. Tá? Vejam que assim, eu sou uma cliente da De Paula, porque a empresa, né, do Tarefa, nós fazemos a nossa contabilidade lá na De Paula. Tá? Vejam o que eles estão utilizando. A De Paula está, nesse momento aí de crise, de pandemia,
ela utiliza 100% do Tarefa para comunicar com seus clientes, tá? Ó, isso aqui foi uma mensagem que eles mandaram ontem pela manhã. Quem criou aqui foi o Antônio, que é um dos sócios lá da De Paula, então ele mandou para todos os clientes. E ó, essa conversa que o Antônio mandou é uma conversa somente de leitura, ou seja, eu como cliente não respondo ao Antônio, não respondo nada aqui, tá? É só para leitura. Então, aqueles grupos hoje que o pessoal muitas vezes faz, né? Grupos ou listas de transmissão, né, lá no WhatsApp, para que o cliente receba, ele tem que tem que ter aquele número, né, no celular dele e tal. Isso aqui substitui totalmente, tá? A De Paula hoje ela utiliza o Tarefa na sua plenitude para todos os clientes dela, tá? Então tá aqui, todos aqueles clientes, usuários dela lá que foram cadastrados como recebe circular, eles estão recebendo todas as informações pelo Tarefa, tá? Todas as informações estão lá. E isso aqui garante com que eles tenham uma rastreabilidade, eles saibam quem abriu ou quem não abriu as comunicações, tá? Vamos supor que eu aqui agora, eu sou cliente, né? Lembrando que eu estou aqui no usuário de cliente da De Paula, eu venho aqui e quero criar uma conversa. Eu vou colocar aqui, criar conversa. Demonstração, base, gestor, por exemplo. A organização de origem é a minha empresa, então já vem aqui automático. Eu vou colocar aqui, como eu sei, e eu quero só mandar para a Vanessa, eu vou colocar aqui o dela, tá? Mas se eu não souber com quem que eu falo lá, eu coloco só o setor que eu quero falar. Por exemplo, contábil, fiscal, administrativo, comercial e por aí vai. Então, eu vou criar uma conversa nova. Então, aqui, o Tarefa acabou de criar uma conversa nova, minha lá com a Vanessa. Olá, Vanessa, tudo bem? Tenho uma dúvida quanto ao funcionário a ser contratado, tá? Aí a Vanessa, ó, a mensagem foi enviada. Assim que a Vanessa receber, vai 2 risquinhos, e se ela tiver com o aplicativo aqui aberto, daqui a pouquinho já aparece aqui como lido, tá? Vamos supor aqui que eu, como cliente, esteja conversando com a Vanessa e o meu sistema não tenha, ou eu não tenho acesso, ou eu não sei como fazer, o meu RH não sabe como fazer, eu quero contratar um funcionário. A gente criou, por solicitação das contabilidades, aqui uma série de formulários referentes ao RH, tá? Então, eu entro aqui, para quê? Para que o cliente não esqueça de enviar nenhum documento, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui vários formulários, tá? Vamos supor aqui, contratação de um funcionário. Então, eu, como cliente da contabilidade, garanto que não vou esquecer de mandar nenhuma informação para a contabilidade, tá? Inclusive, eu posso anexar documentos. Quando eu envio isso aqui para a contabilidade, tá? Deixa eu voltar aqui para como contabilidade. O que eu posso fazer? Vamos supor... essa aqui está... Só um pouquinho, pessoal, que minha internet aqui travou. Opa, acho que agora... Aqui, por exemplo. Por exemplo, se eu mandasse alguma coisa aqui para a Vanessa, lá da contabilidade, mandasse lá aquela guia. É que eu não quero gerar nada aqui dentro, tá, pessoal? Por isso que eu só estou mostrando para vocês lá e não estou gerando. Eu venho aqui e olha, eu quero gerar um serviço avulso. Vamos supor que meu cliente mandou para mim, tá? Ele mandou para mim uma solicitação, que pode ser através de uma guia, ou uma dúvida, alguma coisa assim, que eu quero gerar, que apareça lá na minha lista de serviços a serem realizados, na minha lista de atividades. Eu venho aqui e gero um serviço avulso. Automaticamente, ele já vai aparecer aqui nos meus serviços, tá? Na parte de comunicação. Isso aqui também é uma melhoria que saiu agora na última release, tá? Por solicitação de contabilidades, porque antes a gente não tinha isso aqui. Antes, o que acontecia? O cliente mandava uma comunicação para a contabilidade tinha que ir lá abrir a ordem de serviço,
clicar em serviços avulsos e digitar tudo, tá? Aqui não, aqui ele já gera um serviço avulso automaticamente, tá? Isso aqui, gente, só estou dando aí um apanhado geral, depois, se vocês tiverem interesse, né, na contratação, o canal que o atende vai poder explicar como fazer, vai explicar tudo certinho para vocês, tá? Daqui. Aqui, voltando, né? Como cliente. Aqui também, então, estão as minhas mensagens, que eu troquei com a contabilidade, eu posso criar novas mensagens, eu posso deixar aqui o sininho ativado ou não, então mesmo que às vezes eu não esteja conectada, o sininho estando ativado, ele vai me mostrar que tem uma mensagem nova, isso também funciona no celular, né? Eu quero mostrar aqui só as mensagens que são importantes, por exemplo, essa mensagem aqui, que eu abri, eu quero colocar que essa mensagem aqui ela é uma mensagem importante, eu preciso lembrar ela depois, né? Ou aqui, demonstração, essa aqui eu também quero lembrar. Então, eu posso também vir aqui e filtrar, que apareçam aqui ao lado, só as mensagens que são aquelas mensagens importantes, prioritárias, que a gente precisa ter um foco mais centrado para elas, né? Aqui é a parte da agenda. Tá? Como eu não tenho nada aqui no meu cliente, ela aparece em branco. Mas, por exemplo, vamos supor que eu fosse do setor de RH, né, daqui da minha empresa, estou falando, lembrando que eu estou como cliente da contabilidade agora, aí eu tenho aqui algumas obrigações para eu fazer, algumas guias com vencimentos, vamos supor que eu tivesse aqui, na segunda-feira, uma guia para pagar. Ela apareceria aqui, tá? E quando eu clico nela, ele vai automaticamente abrir a mensagem onde ela está anexada e para eu baixar a guia, por exemplo, tá? Então, isso aqui é a parte do cliente. O cliente só tem acesso a essa parte do tarefa, ou seja, só a parte de comunicação. Tá? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Bom dia, essa comunicação com o cliente pelo tarefa também recebe cadastro de funcionários, eventos para a folha? Sim, Fábio. Como eu comentei com vocês aqui, ó, aqui tem os formulários, né, pré-definidos. Que eu tenho aqui algumas solicitações de folha, tá? Isso aqui foram o que a maioria das contabilidades nos solicitaram. A partir do momento que as contabilidades nos dizem, né, olha, a minha sugestão é que além dos formulários da folha, tenha formulários X, Y, Z. Né? O que acontece? Se somente uma contabilidade nos solicitar alguma modificação ou alguma inclusão, isso vai ser analisado se for só uma contabilidade pontual e a gente não verificar que aquilo ali seria legal em colocar na solução num todo, isso ali vai para uma lista de sugestões. É alguma coisa que uma contabilidade solicitou, mas o nosso comitê de produto, que é formado por algumas contabilidades clientes que usam bastante, alguns canais de distribuição, tarefa e questor, por exemplo, se esse pessoal, eles decidiram assim, esta contabilidade, somente essa contabilidade nos passou uma sugestão, mas ela é aderente, vai ser muito bom para todas, ele já vai para plano de produto. Né? Quando vai para plano de produto, a gente analisa a prioridade daquilo. Tá? Ela tem que sair urgente, ela tem que sair na próxima release, que é daqui a um mês, na outra que é daqui 2 meses, enfim. Tá? Aqui, comunicação. Bom dia, o cliente tem acesso ao chat pelo celular? Rafael tem sim, tá? Ele baixa. A gente trabalha com uma tecnologia chamada PWA, onde a gente não precisa, para atualizar, a gente não precisa esperar a atualização do iOS ou mesmo do Android, tá? É uma solicitação, é uma tecnologia bem, eu acho que hoje é a que é a mais evoluída aí para aplicativos mobile, tá? Tem sim, Rafael, instalando o aplicativo, ele notifica igual ao WhatsApp, perfeito. Né? O legal é que permite baixar os documentos pelo celular mesmo, por exemplo, visualizar o PDF da folha. Exato, Marco, muito obrigada, é isso mesmo. E o legal é assim, quando a gente fala que o aplicativo, né, que é a parte de comunicação do tarefa, ele vai muito além da simplesmente publicação de documentos. Por quê? Porque quando o cliente recebe aqui, ele não precisa entrar numa outra plataforma para daí digitar um usuário e senha para daí baixar o documento. Não, ele baixa direto por aqui, tá?
E também ele pode, e é uma ferramenta de chat mesmo, de comunicação com a contabilidade, porque imagina assim, você tem um cliente pequeno, é uma empresa pequena, tá? Que tem algumas pessoas lá na produção, por exemplo, e o próprio dono da empresa é quem faz os pagamentos no banco, é quem sai para fechar algum negócio, que visita fornecedor, visita cliente. Essa pessoa geralmente vai utilizar o aplicativo no celular. Tá? E quando ele estiver lá no banco e ele quiser tirar alguma dúvida com o departamento contábil, por exemplo, ele pega o celular, tira uma foto do documento, anexa na comunicação e quem vai receber é a pessoa responsável na contabilidade. Oi, Fábio, perfeita pergunta, tá? Isso aqui foi feito essa mesma pergunta foi feita ontem, tá? Pelo que eu sei, tá? Até a release que foi lançada agora, isso aqui, ele gera o serviço dentro do Tarefa, tá? Mas essa solicitação de integrar automaticamente, mandar automaticamente as informações para o gestor, já está em plano de produto. Eu não sei te precisar a prioridade disso, mas ela está em plano de produto por quê? Porque mais de uma contabilidade já fez o mesmo questionamento que você fez. Tá? Então, quando a gente verifica que é algo que vai ser bacana, a gente faz isso automaticamente. Tá? Eu não sei precisar, porque eu não conheço a fundo, né, o gestor na parte de desenvolvimento e usabilidade, porque eu não tenho uma base gestor, mas pelo que eu sei, o gestor, eu creio que ele já tenha alguma coisa assim que você já consegue. Acho que já tem algum módulo do gestor. Alguém do gestor aqui, se quiser responder essa pergunta para o Fábio, fica à vontade, tá? Opa, ninguém? Fábio? Então, aqui. Opa, acho que essa integração é realizada a partir do próprio Zen. E Marcos, o módulo tem preencher o formulário de admissão. Perfeito, tá? Já envia automático. Tá, joia. Isso foi criado, gente, esses formulários, porque como eu comentei com vocês, não são todas as contabilidades que usam o Tarefa, né, que tem o gestor, né? Existem aí outros RPs de mercado que eles não estão tão evoluídos, então eles não têm essa possibilidade do cliente da contabilidade mandar automaticamente para dentro não tem aí um Kenet, por exemplo, tá? Por isso que foi criado esses formulários, né? Porque essas contabilidades eles precisavam realmente de um auxílio para que o cliente não deixasse de mandar nenhuma informação e assim eliminasse o retrabalho, tá? Tá, joia. Mas respondendo a tua questão, isso já foi solicitado por algumas contabilidades, sim, e já está no plano de produto, só que eu não tenho como te precisar se isso é prioridade ou não. Tá bom, Fábio? Pessoal, basicamente, tá? É o que eu queria mostrar para vocês, né?